explicar o que foi, o que significa o festival. Em segundo lugar, a mensagem para os jovens, que veio, certo? que estão participando. E a terceira, que tarefas a gente tem? Quais as tarefas? Em primeiro lugar, eu creio que o festival disse uma coisa fantástica: a escola está viva. Porque todos os dias estamos vendo, anunciando a morte da escola. O que o Cláudio disse é fantástico. Porque o que está se fazendo em cima da escola é cada vez negá-la e fazer com que as pessoas, os alunos, não tenham acesso a ela. Se ela já não tem, com essa campanha em contra dela, não vai ter mesmo. Mensagem do encontro. Os professores estão trabalhando e gostam de trabalhar e querem fazer as coisas. Isso está claro. Porque sob condições, às vezes, assim, precárias demais, só está lá na frente tentando fazer. E essa é a única maneira que nós temos de enfrentar mesmo a grande luta. Uma revolução só vai se fazer quando nós consigamos que as pessoas entendam o que somos, o que é o projeto histórico em que vivemos, o que temos que mudar, o que temos que fazer. E isso, então, fica num encontro desses. Na exposição dos trabalhos de vocês fica claro que estão com essas inquietações e que não há, na realidade, não há outro meio de fazer esta renovação e esta superação que não seja esse. Não podemos nos iludir com leituras para professores, reflexões para professores, se não são reflexões de uma prática. A prática e a sua reflexão enquanto prática. E a tarefa? A tarefa, eu creio que é estudar. Está faltando estudo. Não é possível avançar, mesmo que você queira, se você tropeça em conceitos que já deveriam ter sido revisados. Aquelas teorias idealistas da transdisciplinaridade e da metadisciplina e outras coisas do tipo. E não enxergar claramente o que é possível fazer dentro da escola. E para isso, precisa estudo. É o que eu posso recomendar, certo? Qual é o significado do festival? O festival é uma síntese teórico-prática de um trabalho que tem toda uma fundamentação, que tem todo um desenvolvimento, um semestre inteiro, que tem toda uma articulação entre a universidade e a escola pública para enfrentar o que hoje são as grandes questões da escola pública. A escola pública está desvalorizada, ela está esvaziada, ela não apresenta mais conteúdos. Nós diagnosticamos esses problemas, nos determinamos a entrar dentro da escola pública, levantamos a hipótese de que é possível fazer algo diferente e o festival é a demonstração concreta que existe uma outra organização do trabalho pedagógico, que existem outros conteúdos, que existem outros métodos que nós podemos nos valer e ter resultados que são extremamente positivos, como nós vimos hoje. A gente observou que as crianças aprenderam, elas demonstraram que elas aprenderam, a gente viu na atitude das pessoas atitudes solidárias, a gente viu no comportamento das crianças um comportamento excelente, nós não vimos briga, nós não vimos empurrões, nós não vimos nada disso. A gente viu ali sim que são possíveis outras relações, então é fundamental. A nova geração, ela precisa se valer, acessar, compreender, aprofundar o que é toda essa proposição, toda essa abordagem, toda essa fundamentação teórica que está alicerçada no marxismo, enquanto filosofia, no
socialismo enquanto projeto histórico e no materialismo histórico dialético enquanto epistemologia. Portanto, cabe a vocês, jovens, estudarem a fundo, mas o que é mesmo o marxismo como uma filosofia, o que é mesmo o socialismo enquanto um projeto histórico rumo ao comunismo e o que é mesmo o materialismo histórico e dialético enquanto uma epistemologia, ou seja, uma possibilidade de produção de conhecimento. Então, essa é a tarefa de vocês jovens, alicerçados nisto, avançar na militância. E aí ele tem o livro que vocês estão levando. Esse livro, ele defende que nós, professores, temos que ter uma característica fundamental hoje, que é essa característica da militância. Ou seja, aqueles que estão articulados com a luta por um dado projeto histórico e estão nos organismos da classe, defendendo os interesses da classe para superar o modo de produção capitalista. Então, é isso. O Festival de Ginástica, Festival de Cultura Corporal, ele é para nós uma síntese, um momento de síntese daquilo que vem sendo trabalhado num dado período. Ele é um momento de síntese do que foi planejado e, portanto, do conhecimento que é acumulado. Ele é um momento de síntese da aprendizagem dos estudantes e ele é um momento de síntese das trocas de experiências que a gente vem travando com outros professores. Síntese no sentido de um conjunto de experiências e de conhecimentos que estão disponibilizados, estão sendo trabalhados e que oferecem a possibilidade de compreender a realidade num outro patamar qualitativamente superior. E ao propiciar esse novo patamar, ele coloca para nós novos elementos, novos desafios e novas possibilidades. Para os estudantes é um momento de síntese, porque eles vão expressar ali o que aprenderam, que são capazes de realizar sem o professor, sem os outros colegas, aquilo que eles dominam, e coloca para um patamar qualitativamente superior a necessidade de que outros conhecimentos tenham que estar disponíveis. Quando eles participam deste tipo de festival, não tem mais como repeti-lo, a não ser sobre a lógica do treinamento para determinadas escolinhas. Mas fora desse patamar, nas aulas de educação física, ou se ensina mais coisa, ou se vai dar com fracassos da repetição. E ele é um momento de síntese no trabalho com os professores, com os colegas, nas trocas de experiência, porque ele vai pegando um conjunto de pessoas com níveis diferenciados de compreensão do que é escola, do que é educação física e do que é conteúdo, e vai de forma espiralada ajudando a que o coletivo, essa consciência coletiva, ela dê um salto. Quem é mais experiente consolida aquilo que sabe no trabalho com o menos experiente. Quem é menos experiente tende a avançar à medida que é convencido, não que é arrastado, mas que é convencido, que passa a olhar para a realidade com instrumentos que não permitiam a ele antes ver o que agora ele vê. O exemplo mais concreto disso que eu estou falando é olhar para a educação física cotidiana e dizer: os meninos não querem fazer outra coisa que não seja jogar futebol. Quem participa de um festival desse vê que sim, é possível. Gera muito trabalho, gera muito dispêndio, necessita de conteúdo, mas é possível. Esse elemento é que coloca para quem vem trabalhando, para os professores, possibilidades concretas muito interessantes de reorganizar o seu trabalho na escola. A importância desse festival enquanto uma mensagem para a nossa juventude, para nossas crianças e jovens, sem utilizar do clichê de que são o futuro desse país. Há 500 anos que dizem que a juventude é o futuro desse país, e a grande descoberta nossa é que esse futuro vem sendo negado. A mensagem para essas crianças é que a escola pública, é um espaço ainda para ser defendido pelo que ela deve propiciar e não pelo que ela pode propiciar. O que a escola pode propiciar a vocês é o que ela está oferecendo hoje. Mas a escola pública deve propiciar uma formação sólida, multifacetada, articulada com a realidade e, portanto, deve garantir a vocês uma formação muito boa. E o que é uma formação muito boa? É passar no vestibular? Uma formação muito boa é arrumar um emprego? Não. Uma formação muito boa
é aquela que permite a vocês entenderem a realidade e poderem, de maneira autodeterminada, pelas escolhas de vocês, determinar o futuro de vocês. E da maneira autodeterminada que vocês começarem a definir o futuro de vocês, saberão que esta decisão ela não vai poder se dar distante dos outros jovens, o que implica em falar sobre o futuro de uma nação. E não é um futuro de se perder em coisas de agora, em se perder nas drogas, em se perder nas coisas fáceis, em se perder nos sonhos de virar Ronaldinho. Mas em ganhar no princípio da autodeterminação, de que é capaz de fazer as coisas, de organizar um país onde seja possível para todo mundo uma vida boa, uma vida digna. A grande mensagem que um festival desse deve deixar é essa, das possibilidades de coletivamente a gente construir de maneira autodeterminada o nosso futuro. Seja ele no seu sentido imediato, o dia de amanhã, a minha aula, seja ele do ponto de vista imediato, o festival que eu vou fazer no final do semestre, seja ele do ponto de vista histórico, na minha vida, na vida que eu quero ajudar a construir. As tarefas. Tarefas que estão colocadas para serem realizadas. Estava conversando ainda há pouco com algumas pessoas que eu gosto muito de dividir as tarefas no que tem para agora, no que tem para daqui a pouco e no que tem do ponto de vista histórico. E do ponto de vista marxista, não se separa o imediato do histórico. Eu trabalho hoje pensando no que tenho que fazer daqui a pouco e no que tenho que fazer do ponto de vista histórico. A tarefa imediata é a qualificação dos professores com conteúdo, com aula e, portanto, a elevação do padrão cultural das nossas crianças e jovens. Essa é a tarefa imediata. A aula de hoje tem que ser muito melhor do que foi ontem, a aula de amanhã tem que ser muito melhor do que a aula que foi dada hoje. Do ponto de vista imediato, a gente precisa melhorar as condições de trabalho que implica o próprio professor se reconhecer enquanto trabalhador. Um desenvolvimento da consciência de classe para si. Um desenvolvimento da consciência de que é a elevação do patamar de vida da classe trabalhadora que vai ajudar o professor a ter um lugar de destaque. Não com conselhos para a educação física, como querem alguns, não com melhores condições de trabalho, como querem outros, e nem com voluntariados de emissoras de mídia que nunca fizeram nada pelo avanço da educação. Do ponto de vista histórico, o que está colocado como tarefa ainda é a construção do salto qualitativo para a humanidade. E o que é o salto qualitativo para a humanidade? É a perspectiva revolucionária. E o que é a perspectiva revolucionária? É acabar com um sistema que, para existir, precisa explorar o homem, precisa explorar a natureza, precisa viver essa exploração. Nós temos que chegar, num dado momento, para poder viver a sociedade do trabalho livremente associada, os trabalhadores livremente associados. É nesse dia que a gente vai ter vida boa para todo mundo. Não só ver a dignidade pelo pão de cada dia, mas também porque nossas crianças e jovens têm acesso a jogos, esportes, danças, lutas de forma cotidiana. Essa é a tarefa que está colocada para a gente, não é pouca coisa, não é tarefa para um homem só. E é muito bom saber que tem com quem contar nessa tarefa que a gente está a realizar.